Então, o dia 1º de abril, eu estava na Agência Nacional, onde eu trabalhava como repórter auxiliar, fazendo, e claro, o clima já era de muita tensão, de muita apreensão, até porque a agência era um órgão do Ministério da Justiça, era um órgão público, era um órgão oficial. Ela se encarregava de fazer a cobertura jornalística dos órgãos oficiais e eu trabalhava lá na condição de... Meu irmão era diretor da agência e eu era repórter auxiliar. Estava começando uma vida jornalística que o golpe interrompeu, que o golpe cortou. Eu era, quer dizer, você, nessa condição você é chamado de foca. Eu estava no começo das... eu tinha 17 anos. Né? Bom, então eu estava na Agência Nacional e o clima de apreensão muito grande, meu irmão tentando, pelos formas de comunicação da própria agência, se informar, né, da situação e tal. Nós tínhamos estado com Arraes, o governador, no dia anterior, e ele tinha de fato revelado, não sei se para nos tranquilizar, que Justino Alves Baixo, que era o comandante aqui do 4º Exército, iria apoiá-lo, e Crua, que era o comandante do 2º Exército, que radicava em São Paulo, que era o exército mais importante, né, iria declarar apoio a Jango. Então isso develaria o movimento golpista. Mas não houve nada disso. A madrugada que se seguiu no 1º de abril foi a madrugada da traição. Tanto o Justino aqui aderiu ao golpe, quanto o Crua lá em São Paulo também. E aqui, quando nós víamos para o trabalho de manhã, nós vimos que as forças armadas que estavam se dirigindo ao palácio iam numa posição meio Arraes, que nos tinha, para tranquilizar provavelmente, dito que eles iriam apoiá-lo. Mas eles estavam com as armas voltadas para o palácio, quer dizer, agachados, aquela posição de guerra e tal. A gente achou bastante estranho e realmente por volta de meio-dia chegou a notícia de que ele realmente era preso no palácio. E nós então descemos, a Agência Nacional funcionava no prédio dos Correios, ainda está lá até hoje o prédio, né? Não sei se a agência ainda funciona, no 8º andar do prédio dos Correios, ali na Avenida Guararapes. Nós descemos, e era por volta de 1 hora, 1h30, e eu fiquei olhando o movimento lá para me situar no que é que estava acontecendo. Eu já tinha uma prática, como eu falei, já intensa do ponto de vista da atividade política, da agitação, da participação em comícios, participação em passeatas e tal. E aí vinha vindo a passeata de estudantes e alguns trabalhadores, principalmente alguns estivadores do Porto, que tinham uma posição muito a favor de Arraes, e eram muito vinculados ao governador. E essa passeata vinha vindo ali na altura da ponte e eu me incorporei a ela, na ponte que liga o Cinema São Luís, a Avenida Guararapes, acho que não lembro se é Maurício Nassau, não lembro o nome da ponte. Mas a passeata vinha vindo, eu me incorporei a essa passeata, ela vinha pelos dois caminhos, pela Rua Nova e pela Conde da Boa Vista. Eu me incorporei a essa manifestação até a esquina da Avenida Dantas Barreto, onde a gente iria tomar a esquerda para... nós estávamos nos propondo a ir para o Palácio defender o mandato popular do governador Miguel Arraes e a sua possível deposição, nos manifestar contrário da sua deposição. Mas antes de chegar na esquina as tropas do Exército já vinham do Palácio, né? As tropas militares, de modo geral, tinha PM, tinha a tropa do Exército, fundamentalmente, já vinham em direção à Avenida Guararapes e eles abriram fogo. Nós estávamos com bandeiras e até porque, até então, sempre que tocávamos o hino nacional, as forças militares, nos confrontos que havia antes, né, eles costumavam respeitar. Só que aquele momento ali era um momento que eles já tinham rasgado a Constituição em vários locais, não iam parar por conta... Nós passamos a cantar o hino nacional, né, na esperança de que eles... mas a resposta foi um metralhamento que levou e provocou as duas primeiras vítimas fatais do regime que começava a se instalar, né? Foi o estudante Jonas Albuquerque, que levou uma rajada de metralhadora no queixo. Meu colega de
colégio, no Colégio Estadual de Pernambuco, poeta, né? Jovem, acho que tinha 16 anos, 16, 17 anos, e caiu metralhado. E Ivan Aguiar, que era estudante, que estava começando a fazer engenharia, estudante universitário já estava começando a fazer engenharia. São as duas primeiras vítimas fatais do regime. Bom, então no 1º de abril eu estava participando dessa manifestação. É claro que depois desse fato eu morava na época numa região central. Eu cheguei em casa bastante atordoado, porque eu tinha visto o corpo que eu vinha saber depois que era o corpo de Jonas. Eu só vi quando o corpo estendido e a massa correndo, abrindo, né, para tomar várias direções e tal. Eu cheguei em casa para preparar uma mochila em que eu me permitisse ir. Quer dizer, eu não sabia o que era que acontecia, o que estava acontecendo do ponto de vista político. Eu não tinha noção completa da gravidade da situação, mas sabia que a gente ia sofrer o que veio depois a sofrer realmente. Meu irmão saiu de casa para se esconder, porque ele tinha uma atividade muito política muito mais intensa do que a minha, e eu, por precaução, e até por saber também que eles poderiam querer me atingir para atingir meu irmão, fazer que eu era mais procurado, e passou de fato uns 15 dias escondidos, e eu fui me esconder também, passei uma semana de molho, voltei posteriormente. Então no dia 1º de abril a minha atividade foi essa aí. As forças de esquerda se revelaram completamente desarticuladas, a gente não tinha nenhuma orientação, não nos chegou nenhuma orientação de como, até porque é isso, porque as forças estavam despreparadas para o enfrentamento, já que o Partido Comunista Brasileiro defendeu durante todo o período anterior ao golpe e até o momento do golpe, que essa possibilidade de um golpe de direita era impossível, era inviável aqui no país. O nosso secretário-geral na época, o famoso e respeitado Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, que era, né, do secretário-geral do PCB, uma figura que nós todos tínhamos um respeito muito grande, tinha ido 7 dias antes à televisão dizer que um golpe de direita era absolutamente impossível no país. E que se houvesse, as massas populares reagiriam à altura, né, que nós não tínhamos com o que nos preocupar. 7 dias antes, ele vinha dizendo isso em rede nacional de televisão, na época não existia rede nacional, mas em programa divulgado nacionalmente, né, que não havia a menor condição de um golpe de direita. E 7 dias depois nós estávamos nos defrontando com essa coisa que ficou por 21 anos e que foi a expressão de um período dos mais tristes da nossa história.